Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Já Que Pode, esse espaço maravilhoso que a gente conseguiu abrir para poder trazer assuntos sobre bem-estar e saúde mental. Claro que sempre baseado em evidências, com estudos robustos sustentando tudo o que a gente fala. Mas não são só os estudos robustos que sustentam o Já Que Pode. Aqui a gente traz muita iniciativa, muito conteúdo para que a gente possa inspirar pessoas. E hoje, não diferente das outras vezes, nós estamos trazendo um episódio baseado no tema da superação e da transformação. O que significa isso? A gente sabe, por exemplo, dentro da área da psicologia, que os sintomas, eles aparecem como uma forma de manifestação do nosso corpo para aquilo que a gente não está deixando a alma falar. E quando a gente começa a entrar em processos envolvidos na terapia, por exemplo, a gente vai trazendo a nossa história e vai desbastando e vai criando e vai se envolvendo até que a mágica acontece, que é o nosso florescimento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre psicologia, virtudes e transformação. E uma história que tem muito a nos ensinar. Para ilustrar essa superação, a gente vai receber hoje um convidado que construiu um novo projeto de vida, sobretudo a partir da consciência aprimorada da sua saúde mental. Gente, isso não é pouca coisa. Ele veio da área do direito, da lógica e do serviço público, que no auge da maturidade ele escolheu não apenas se curar, mas mergulhar no universo da psicologia para se tornar quem ele sempre quis ser. Preparem o cafezinho, que a prosa hoje é sobre coragem, intelecto e a beleza de recomeçar. Paulo César, seja muito bem-vindo ao Já Que Pode e vamos abrir para você falar aquilo que o teu coração quiser. Como é que você tá? Traz pra gente um pouco sobre quem é você, a tua origem, que todo mundo está querendo te conhecer. Olá, Jaque. Olá a todos. É um prazer para mim estar participando deste programa. Meu nome é Paulo César, eu tenho 52 anos, sou mineiro, né, mas já moro aqui no Rio de Janeiro há mais de 15 anos. Já é carioca, né, Já Paula? sou praticamente carioca, né? Casei com carioca, então tive que virar É carioca. isso. Eu até brinco quando eu estava, nos bancos escolares ainda, quando eu estava fazendo faculdade, me preparando para minha vida, que eu ainda era adolescente, eu brincava com os meus amigos: "Se tem um lugar que eu não quero morar é Rio de Janeiro", Hã. porque a gente que não conhece, né, fica com aquela sensação, a mídia nem sempre passa para a gente tudo que a gente, coisas Sabe das positivas, belezas do Rio. exatamente. Aí tinha aquele medo, né, "Nossa, mas acabei casando com uma carioca, adotei a cidade do Rio de Janeiro e hoje não saio mais daqui, adoro a cidade, Que estou legal. adaptado e muito feliz". Você é mineiro de que cidade, Paulo? Eu nasci numa megalópole, né, que se chama Lambari. Uau! Bem lá no Uma cantinho. megalópole de 30.000 habitantes, é uma cidade bem Sim. pequena ali no Circuito das Águas, fica próximo a São Lourenço, Caxambu, Sul de Minas, sul de né? Minas, Sua exatamente. família toda de lá? Minha família toda de lá, eu nasci numa família, rural, né, Sim. sitiante, meu pai era sitiante, agricultor, mas bem cedo eu saí de casa porque até pelas características do local, não tinha muitas opções de trabalho, de estudo, a cidade muito pequena realmente. Aí, logo eu fui morar fora e fazer minha vida. Sim. E, Paulo, você traz, assim, na tua história essa vida interiorana de paz, de conexão com a natureza. Você sempre sonhou em sair de lá ou isso foi mais uma contingência da situação? Então, quem nasce em cidades interioranas não tem muita opção, né, assim, um exemplo, nessa época que eu era garoto, não tinha nenhuma faculdade na minha cidade. Hum, Então as pessoas têm que sair, né, certo. querendo ou não, se quiser progredir na vida,
Uhum. conseguir uma condição melhor de trabalho, até fazer uma faculdade, tem que sair daquele local ali. Então, desde pequeno, eu sempre fui bastante estudioso, eu gostava muito de leitura, de estudar mesmo. Sim. Desde pequeno eu já sonhava em alçar outros voos, né, E com aí, esse pergunto isso, Paulo, porque é muito interessante essa trajetória das pessoas de interior, porque quando elas, como você bem coloca, quando querem crescer, quando querem conquistar, já tem esse movimento da busca, né, de sair em busca de. exatamente, E isso está muito na tua história, não é? Quer exatamente. dizer, você sai da cidade de interior, vai estudar, ganhar o mundo, e aí a tua primeira formação foi no direito, certo? Exatamente. Eu fiz faculdade de direito, né, trabalhei no serviço público durante 32 anos, faz 2 anos que eu não estou mais atuando nessa área, me Sim. "aposentei" entre aspas, né. Aí tirei um ano sabático, Sabático. né, para dar uma descansada, Que ótimo. e agora decidi voltar ativa. Sim. O que eu acho, que vale observar é que, assim, você tem uma trajetória de busca e também tem uma história de transformação, conquista e encontros. E isso, nem sempre o encontro é com alguma coisa fora da gente. Muitas vezes a gente sai em busca de, mas a gente acaba se encontrando. E isso está muito presente na tua trajetória, não Sim, é? sim. No momento que você: "Ah, eu saio da minha cidade e aí eu vou buscar um novo um modo de viver, né, eu estou me desenvolvendo ainda muito jovem". E aí você ingressa no seu serviço público e você revela também que, viajou por vários lugares, morou em vários lugares do Brasil. Morei em várias cidades, né, cheguei a morar no Rio Grande do Sul Ó. 2 vezes, e morei no norte do Brasil, em Uhum, Marabá, uma cidade do Pará, morei também em Boa Vista, capital de uhum. Roraima, e depois que me casei, que me estabeleci aqui no Rio de Janeiro. Mas posso Sim. dizer que conheço praticamente o Brasil todo. Sim, é um É, país maravilhoso esse, gente, um ô. país maravilhoso, sem dúvida nenhuma. E, assim, uma coisa que você traz também, que é esse encantamento teu com a leitura, né, você revela também que gosta de ler muito, você vem, eh, de uma vida de estudos, né, quer dizer, faz concurso, ingressa na vida pública e tal, se aposenta, e você disse que teve esse ano sabático. Sim. E a gente acabou de falar aqui também sobre essa questão do encontro, que a gente muitas vezes busca fora, mas acaba encontrando o que está dentro. Em algum momento nessa tua trajetória dentro da vida pública, você percebeu alguma dificuldade tua, alguma sensibilidade? Você tem algum momento da tua vida que você possa dizer que foi um divisor de águas? Olha, Jaque, a minha vida sempre foi bastante corrida, né, era trabalho, trabalhar de dia, estudar de noite, pós-graduação, estudar para Uhum, concurso, sempre correndo, uhum. aquele ditado, sempre correndo atrás da máquina, né, que a gente Sim. brinca, né. E nunca tive tempo para fazer as coisas que realmente me davam prazer pessoal, O que é, digamos assim, assim. por exemplo, o que que você acha que não dava tempo, que não te alimentava? Porque tinha as responsabilidades, né, da vida, transferido para cá, transferido para lá, e trabalho, e sempre, buscando novas oportunidades, Sim. então não conseguia focar naquilo que realmente me dava prazer. Seria uma coisa mais humana, vamos chamar assim, algo que saísse da atividade da carreira, da mecânica, porque muitas vezes a gente fala assim: "Ah, o Paulo é um cara de sorte", né. E Se eu observo que não teve nada de sorte nisso, teve muito investimento seu, muito enfrentamento, muito descobrimento, até você chegar nesse redesign que você traz aqui pra gente, não é. Então, eu diria que o teu sucesso de hoje, baseado nessa trajetória desse rapaz que sai do interior, que luta, que estuda, que vai ganhar o mundo e que hoje é capaz de ter essa visão de: "Eu tenho um lado meu que não dava tempo, mas que eu curtia muito". Isso agora para você.
você conseguiu resgatar? Estou nessa trajetória neste momento, né, Sim, eu tive uma fase da minha vida, que eu acho bacana aqui compartilhar com todos, que foi uma fase bem difícil para mim. sim. Eh, Há uns cerca de 10, 12 anos atrás, eu perdi meus pais. Uhum. Perdi no sentido de que eles deixaram este mundo, né, partiram Sim, para o outro lado. A minha mãe faleceu em 2014, meu pai faleceu logo depois, em 2016. E como eu saí muito jovem de casa e sim. tive poucas oportunidades de conviver com eles nessa Uhum. fase mais madura, né, porque eu sempre estava morando em outros locais, vamos dizer assim, quando chegou a época em que eu poderia ter essa Uhum. convivência mais próxima, eles faleceram e partiram, né. Aham. Então isso, de certa forma, me deixou muito mal naquela época. Luto, né, entrou em luto. Eu acredito Sim. que até, agora que a gente vai chegar lá, mas agora que eu estou lendo e estudando mais sobre psicologia, eu vejo que isso talvez tenha sido um gatilho para essas sensações que eu, na época, comecei a ter. Eu lembro que uma vez eu estava descansando logo após o almoço, né, Uhum. intervalo de almoço, e do nada comecei a ter alguns sintomas, assim, tonteira, a mente confusa, os olhos ficaram escuros, uma Uhum. sensação de desmaio, de mal-estar, Uhum. palpitação muito forte, Uhum. né, aquele clássico que as pessoas dizem que Sintoma de ansi sintomas que está infartando, né. Eu Uhum. fiquei muito assustado, porque eu nunca tinha sentido aquilo naquela intensidade, né, na ocasião lá, os colegas de trabalho me levaram para o hospital, Uhum. me socorreram, me levaram para o hospital como se Uhum. estivesse infartando mesmo. Uhum. Foi feito ali a medicação, né, Uhum. pelo médico lá que estava de plantão, solicitou uma gama de exames e me mandou procurar um cardiologista, né. Sim. Foi comprovado que não chegou a ser um infarto, mas que, eu tive uma arritmia muito forte e que teria que investigar aquele caso. Sim. Nessa investigação, não foi visto nada relativo ao corpo, nada fisiológico. Uhum. Aí o cardiologista me indicou um psiquiatra. Sim. Aí começa a minha A jornada, tua saga a na minha saúde saga da mental. saúde mental, Sim. exatamente. Que é isso que você está trazendo é interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que o cérebro é a causa. Gente, não é bem assim. A gente está aqui fazendo um programa, vamos entender que de repente tem um tiroteio ali fora. A gente vai se jogar no chão e vai ter palpitação, nervoso, sudorese, um monte de piripacos. E o que que vai acontecer? O cérebro foi quem causou isso? Não. Ele é uma base que processa. Então, de acordo com os inputs, com os estímulos que a gente possa estar enfrentando na nossa vida, que não são poucos, já adianto aqui, a gente sabe que a gente vai processar isso. Como assim? Se eu tô com uma tristeza muito grande, se eu tô com uma crise de raiva muito intensa, veja, o meu cérebro ele vai processar isso e o meu corpo vai receber essa descarga. Então, o cérebro ele não causa nada. Na verdade, ele processa a partir de inputs que a gente tem, que podem ser estímulos que vêm da vida, de situações, ou também de nós mesmos, através da nossa cognição dos conteúdos de pensamento que temos. Então esse tipo de situação, ele não é incomum, por exemplo, em quadros de ansiedade, não é? Sim, Aonde a gente imagina, por exemplo, que possa estar morrendo, mas a gente já não está morrendo. exato, Ninguém morre de palpitação, porque o infarto, quando ele dá, ele mata. exatamente. Acabou, já era, bye bye. Não é assim. Então a gente tem o quê? A gente imagina que. Então, eu não conheço ninguém que tenha morrido de suvaqueira, de tremedeira, de suadeira, ninguém morreu de nada disso, Exatamente, né. Mas a gente pensa quando tá tendo essas eiras todas, né, que a gente vai morrer. exato. E a sensação de desconforto é tão intensa, produzida no nosso corpo em termos fisiológicos, não é, porque a adrenalina é isso,
que ou começa a chorar, ou começa a rir, ou vê turvo, ou acha que vai morrer, e a coisa acontece. sim, Então, é muito importante as pessoas entenderem, e a gente vai chegar aí, que num momento desse, o que a psicologia pode te auxiliar é a fazer esse mapeamento. Não é? exato. Tipo, o que que eu estava pensando nessa hora? Qual é a situação que eu estou vivendo? Eu estou em algum estresse excessivo? Eu estou numa situação limítrofe da minha vida? Como que eu estou lidando? Como é que eu estou suportando isso? Né? E óbvio que lembrando que os estudos são robustos, aonde a gente tem que cuidar verdadeiramente do nosso sono, da nossa alimentação, praticar atividade física e, sobretudo, saber administrar o estresse. Então, assim, essas sensações que você traz, que são vívidas, são autênticas, são verdadeiras, elas sugerem realmente um estado de morte. Ah, eu vou Sim. morrer, o que está acontecendo comigo? Isso porque a gente tem hoje na base média de 300 sintomas envolvidos em quadros de ansiedade. Isso não é pouco, não é? Eu vou te dar um exemplo. Chegou uma época que Sim. isso me incomodava de tal forma e começou essas crises se tornaram tão frequentes que Ah, até para fazer uma academia, que eu sempre gostei de corrida, né, eu sempre corri, até para fazer uma corrida eu ficava com medo. Por quê? Porque no meio da corrida, às vezes, me dava essa sensação de medo, de palpitação, de eu uhum. achar que ia ter o piripaque, vamos Isso é dizer. importante você dizer, porque assim, de achar que eu ia ter, mas nunca teve. Exato, E exato. traz provas, e vai a médico, e faz exame, e isso acaba não sendo, vamos dizer assim, consubstanciado, quer dizer, isso não se transforma em realidade, mas o mal-estar sim, Sim, sim. né? E esse quadro de mal-estar, ele foi se agravando. Com o tempo, as crises Escalonaram, né? escalonaram e potencializaram, porque o que durava às vezes 2 minutos passou a ser 5, passou a ser 10, passou a ser meia hora. Sim, Cheguei a ficar meia hora, né, trancado no quarto, com tremedeira e achando que ia morrer. sim, sim. E aquilo, foi se tornando algo insuportável para mim. Claro, Eu claro. falei: "Não é possível que esses medicamentos vão me curar", porque É, eu já isso aí tomava é re isso que eu ia trazer, você só estava tratando com exato, farmacoterapia, só com exato. fármacos, Tomei, todo tipo de medicamento tarja preta que os médicos me receitavam. e nada resolvia. Nada resolvia. Hoje eu vejo que aquilo ali era uma maneira de tratar apenas os sintomas, não estava tratando as causas do que eu sentia. Porque é importante você frisou bem, quer dizer, você estava 10, 12 anos atrás, no intervalo de almoço, ali na sua siestazinha, descansando e tal, e de repente aquilo aconteceu. Mas veja, de repente, aquilo ali não é de repente. Na verdade, você ainda não tinha percebido o impacto de Exato, eventos com tanta clareza na tua parte somática. Porque é exatamente. isso, gente, é importante para todo mundo que está ouvindo a gente. Nenhum trauma na nossa vida passa em branco. Nenhuma dor passa que depois ela evapore, vire purpurina e nunca mais a gente lembre dela ou tenha deixado algum tipo de marca na gente. Então, as pessoas que vivem, por exemplo, como o Paulo está trazendo, que viveu um luto dos pais, que tinha um trabalho exaustivo, que, enfim, que tinha uma série de responsabilidades, isso vai se depositando. Isso vai se depositando e vai criando uma espécie de um padrão disfuncional, que a gente vai se acomodando ali, até que chega um momento que a corda esticou tanto que não tem escapatória, o sintoma vai gritar porque vem para o corpo, não tem jeito. E lembrando que a ansiedade, ela é um quadro que tem uma profunda intimidade com a nossa fisiologia, não é? Então, por exemplo, se eu penso assim, eu estou num lugar, eu tenho medo de cachorro, aí eu olho para o lado e vejo um pincher, eu falo: "Ele vira um leão para mim". Exato, Aquilo é um gatilho. E naquele momento ali, a sensação de medo, de pavor é tanta que eu tenho um pico de ansiedade baseado em quê? Na descarga de adrenalina. Então não é incomum pessoas começarem a chorar, pessoas começarem a rir, não terem controle. Algumas pessoas comem muito,
né, comem, 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 assim, num ato mecânico, Cada um né, tem uma reação, né. cada um vai ter um jeito. Aí é que tá, dentro da tua história, você me traz, assim, uma vida muito estressante, né, você casou, foi morar em outra cidade, voltou até que por fim fica no Rio de Janeiro. Essa questão, por exemplo, de como é que foi a tua ajuda? Você disse que primeiro teve aí a medicação, que isso foi escalonando e não resolvia. E aí me parece que você faz uma referência à causa, né, que Sim, a gente não trabalha a causa, mas a gente sabe que a ansiedade ela pode ter uma causa ou não. sim, Por exemplo, pessoas que têm crise de ansiedade à noite, têm terror noturno, aquilo ali pode acontecer. Aí algumas pessoas, enfim, alguns estudos vão falar de sonhos que você possa estar tendo e aquilo deflagrar os sintomas e você acorda assustado. Outras pessoas vão dizer que pode ser o tal do pico do cortisol que está desregulado às 3 horas da manhã e por aí vai. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante para nós é você ter hoje consciência dessa questão de que lá atrás, a primeira coisa que todos nós fazemos é o quê? A gente vai procurar remédios, sim, sim, porque é físico. Então a gente associa o quê? Bom, se eu tô numa vibe de sintoma de palpitação, tremedeira, suadeira, enfim, o que que eu vou fazer? Eu vou ao médico. Aí o médico olha para você, dentro da sua magnitude somática, ele vai olhar e vai dizer: "Olha, vou te dar um remédio para tirar esse sintoma". Mas, gente, não existe mente sem corpo, nem corpo sem mente. Não tem como você o que que a gente chama de mente aqui? É esse conjunto de pensamentos e sentimentos que a gente tem, que afloram através das nossas expressões. E a ansiedade está nesse barco, né. sim. Então quando você diz, por exemplo: "Eu tomava remédio", só que depois disso escalonou e você falou: "Poxa, tem alguma coisa errada a ponto de eu estar meia hora agora sentindo isso". Como é Exatamente. que ficou isso depois pra ti? Então, no meu caso, os remédios, funcionaram durante um determinado tempo. Durante um determinado tempo, os sintomas amenizaram e até sumiram durante um período. Só que depois retornaram e retornaram mais fortes. Sim. Então essas crises que eu sentia, de 10 minutos, de 20 minutos, elas foram se agravando e ficaram mais intensas. Eu sempre tive uma resistência, por isso que no início aqui eu fiz questão de frisar que sou do interior, né. A gente do interior é criado numa família, assim, às vezes mais fechada, com a mentalidade mais do passado, né, que às vezes não evolui tão rápido. Os meus pais sempre, me levavam ao médico e tomo remédio e é isso aí, pronto, né. Aham. Então eu tinha uma resistência muito grande a, por exemplo, ir num psicólogo, numa terapia, porque muita gente falava, amigos, né, o próprio psiquiatra: "Você tem que procurar uma terapia, você tem que ir numa psicóloga". Mas eu tinha aquela resistência: "Mas isso não vai me ajudar em nada, o que que vai mudar na minha vida, conversar com alguém?". E eu estou falando isso aqui, dessa forma, justamente para me servir de exemplo para quem estiver assistindo esse programa. Uhum. Porque o Entendo. objetivo é isso, é que as pessoas percebam que faz muita diferença, e Sim. para mim fez diferença. Então, assim, quando eu não estava mais aguentando conviver com essa situação, já estava afetando a minha vida pessoal Sim. e até do trabalho, às vezes eu estava numa reunião de trabalho, né, tendo que decidir alguma coisa importante e Sim. começava a ficar ansioso, começava a suar, começava a ter palpitação e tinha que sair da sala para me acalmar. Uhum. Então eu vi que aquilo ali estava se tornando insuportável para mim. Sim, sim. Aí me indicaram, né, a nossa amiga Jaqueline, né, terapeuta, né, graças a Deus chegou na minha vida nesse instante, por uma indicação, e eu comecei a fazer o tratamento terápico, né, de Uhum, uhum. terapia. Hoje, quase faz cerca de 2 anos que eu Sim. estou fazendo terapia, e a minha vida mudou, eh, pra muito melhor. Sim, O a qualidade de vida que a gente é bom esclarecer aqui alguns pontos. O primeiro deles é que uma terapia,
ela não é só baseada na fala, ela está baseada na prática. Eu sempre costumo dizer que a terapia ela é baseada em alguns P's, né, P de papai, de psicologia, né, P de psicologia. O primeiro P, eu me refiro àquilo que a gente precisa. Quando a gente identifica isso: "Ah, eu preciso de ajuda". Porra, precisa de ajuda? Caramba, procura e acha, que não entendi. Quem procura acha. Sim, Quando a gente procura, a gente acha para bom e para ruim, tá, gente? Então, vamos lá. Eu preciso de tal coisa, eu preciso de ajuda. Vai que você vai achar. Segunda coisa, se eu preciso de ajuda, se eu tenho uma necessidade, eu também passo a ter uma preferência, porque eu vou escolher, não é. Então, assim, eu preciso de ajuda e eu prefiro tal coisa, ou seja, eu prefiro tratar dessa maneira, é o segundo P. O terceiro P é eu planejo, não é. Se eu já sei que eu preciso de ajuda e eu estou preferindo encontrar ajuda dessa tal maneira, eu vou lá e planejo como fazer aquilo que eu escolhi. E nesse planejamento eu vou praticar. Então eu preciso de ajuda, eu prefiro ser ajudado de tal maneira, eu vou planejar a minha vida dessa forma e eu vou, por fim, praticar isso, ou seja, eu vou agir. Gente, não existe terapia sem ação. Esse negócio de que fala que eu te escuto é maneiro, é bacana. Eu lido com a fala, deuses não falam, mas nós falamos, e eu adoro falar também. Mas é importante a gente entender que terapia sem prática é vazia. Por que digo isso? Dentre as coisas que você traz, o que a gente baseia uma boa terapia? Primeiro, organizar essa identidade daquilo que você está incomodado. No teu caso, foi uma questão mais clínica, mas tem gente que tem questão mais existencial. "Ah, a minha carreira não está legal. Ah, o meu casamento está uma droga. E meu vizinho agora ganhou um gato, estou com inveja". Não sei. Cada um vai ter um ponto que vai trazer para essa pauta mais existencial, que também é uma terapia. Agora, o que é importante a gente identificar? A terapia ela precisa ser associada ao que a gente chama de protocolo de bem-estar, que é o quê? Eu tenho um sono regular, né, eu durmo numa hora boa, tipo, eu faço aí uma média de 7 a 8 horas de sono por dia, durmo até no máximo as 23 horas, acordo cedo. Veja, eu fiz aí o meu ciclo circadiano funcionar bem, não é? Uma outra coisa que é importante estar associada à terapia é uma atividade física. Veja como eu estou falando, não é exercício físico, é atividade física. Ou seja, eu preciso manter o meu corpinho em movimento. Por quê? Hoje as telas que se tornaram verdadeiros parasitas tecnológicos nos paralisam. Então a tendência é a gente não se movimentar. Então, a terapia é importante a gente ter o quê? Atividade física, porque isso vai ajudar nessa engrenagem. E uma boa alimentação. Veja como eu estou dizendo. O que é boa alimentação? É comer mais o que está na natureza e menos o que dá na prateleira. É isso. Frigir dos ovos, como dizia a vovó, é isso. Mas tem um quarto elemento aí que as pessoas negligenciam, que é administrar o estresse. Um luto, como foi o caso que você nos traz, isso não é pouca coisa em termos de estresse. Você está tendo que ressignificar amor, sim. você mexe com questões de fé, com questões de afeto, com previsibilidade de futuro, você mexe com tudo. Não é? Então, a terapia, quando ela entra num percurso de cuidado da saúde emocional, ela está fazendo uma proposta da gente se ressignificar de uma forma muito saudável, mas que não é uma coisa mental, Sim, é uma coisa física. Porque se eu estou com a minha perna doente, eu não posso caminhar, isso vai gerar um impacto na minha saúde mental, da mesma forma que a minha saúde mental vai gerar um impacto no meu corpo. E essa via de mão dupla é ininterrupta. e eu vejo, Jaqueline, que a Sim, que a a terapia, ela me deu um rumo a seguir, ela me deu um rumo. Você tem que ir por esse caminho. E como você bem falou aí, isso me levou a modificar todo o meu estilo de vida. Vou dar um exemplo, eu tomava remédios controlados, mas eu bebia muita cerveja, nunca fui alcoólatra, não é isso, mas
gostava de Socialmente usava, socialmente, só sim. que eu vi que aquilo ali estava me prejudicando, porque misturava álcool com remédios que tarja preta, né, Uhum. então aquilo me deixava mais ansioso. Sim, Ao invés de sim, me ajudar, estava me atrapalhando. sim, Outra coisa, dormia mal, né, ficava até 2 horas da manhã vendo filme, vendo sim, séries, e no outro dia acordava tarde, não tinha uma rotina de ir para academia, gostava de fazer exercício físico, mas de vez em quando, não tinha aquela rotina, aquele sim, hábito. sim, E a terapia me mostrou que que a gente tem que ter uma rotina, a gente tem que criar hábitos saudáveis. sim, Porque senão nada muda, sim. né. Comer com mais parcimônia, né, Uhum, comia muita coisa fora de hora, comia de madrugada, comia muita besteira, uhum, né. uhum. Então, quer dizer, o meu corpo estava totalmente, Desalinhada. desalinhado, Sim, é sim, essa a palavra. O sim, corpo estava desalinhado. A terapia me ensinou a alinhar tudo isso, e foi nesse ponto que eu comecei a sentir a melhora. sim. Que eu acho interessante e acho importante também destacar que a questão da alimentação, atividade física, sono regular e administrar o estresse, ele é como se fossem os 4 pés de uma mesa, É, não é? Se um deles não está muito legal, a mesa ainda se sustenta, mas se um segundo pilar começa a balançar, você vai encostar a mesa na parede para ela não cair, mas ela vai cair. exato. Ela já perdeu a sustentação. Então é muito importante a gente perceber que a terapia, ela tem um enfoque que pode ser mais estrutural, como é esse caso da gente observar os elementos de sustentação de uma vida saudável, não é? Mas por que isso? Porque na hora que a gente entra na vida prática do dia a dia, que é a vida do pensar, sentir e agir, nesse momento, a gente precisa avaliar a qualidade da nossa funcionalidade. Quer dizer, como é que é o meu funcionamento diário? Quer dizer, se eu já tenho todos esses elementos na minha pauta, estou trabalhando isso, é a nossa estrutura de vida diária é essa, Sim, né? E é comer, dormir, atividade física, enfim. Agora, a qualidade do pensar e no que eu invisto também. E na tua trajetória, você tem um lado intelectual muito aguçado e a gente sabe, porque a gente trabalha com a psicologia cognitivo-comportamental positiva, a gente vê que essa validação das suas virtudes e das suas forças de caráter foram fundamentais no teu processo, não é? A gente sempre teve ali o elenco das suas boas práticas e você sempre teve boas práticas, isso sim, te ajudou muito. Leitura, não é? A prática da fé, o olhar sobre a vida de uma forma mais sensível. Ou seja, aquilo que na tua vida lá atrás você se distanciou pela tua busca, pela tua por conquista, por realizações, você quando se aposenta, já vem na tua esteira essa desconexão, esse hiato, não é, entre o Paulo humano, com as suas virtudes, com as suas forças e aquilo que você vinha fazendo. sim, Ou seja, você adoeceu. exato. E hoje você olha e diz: "Não, hoje eu faço tudo o que eu amo fazer. Eu leio, eu estudo, eu pratico atividade, eu passei a ter prazer sendo quem sou". E aí a gente diz assim, que você usou as suas forças. E dentre elas a gente tem a justiça, a perseverança, a perspectiva, a liderança e a generosidade. E a sua sétima força, das 24, é a espiritualidade. Sim. Então, voltando à questão da mesa, esses 4 pés, eles sustentam um tampo, que faz o sentido disso. Esse tampo seria a espiritualidade? Com certeza. Eu fui criado nasci numa família muito espiritualizada, que valorizava muito, esse lado da vida, né. A minha mãe, desde eu lembro bem, ela desde pequeno lia para mim, né, livros, lia a própria Bíblia, né, ela lia para Uhum. mim, então isso me marcou muito. E eu posso dizer, assim, que se eu tive, algum sucesso na vida,
eu devo muito a esse início de vida, que me fez gostar, por exemplo, dos livros, né. Como eu disse aqui no início, eu morava numa cidade muito pequena, as condições financeiras não eram ideais, eu ia para a biblioteca municipal, Ó, e que legal. e lia os livros da biblioteca. E Sim, foi ali sim. que eu comecei a me apaixonar, por exemplo, por literatura, por filosofia, né. Hoje eu estou resgatando isso na minha vida, né. Leio agora, sou um leitor voraz, né, vamos dizer assim, sempre estou Sim. lendo, sempre estou me dedicando, e a terapia para mim foi tão positiva, que eu comecei a me interessar inclusive pela psicologia. Isso, e eu achei isso fantástico, porque foi uma virada, assim, que apareceu no percurso Exato, da trajetória terapêutica, né. Porque a gente viu o quê? Que você concluiu um ciclo da tua vida, aonde você, ao final dele, você estava desconectado das coisas que você ama fazer, que você se sente potencializado e realizado fazendo, como ler, como ter uma rotina. Você sim, gosta da disciplina, da repetição. sim, E lembrando, né, gente, rotina vem de rota, é por onde a gente passa. Então essa rotina, ela é importante, porque ela nos dá uma bússola diária e uma bússola de vida, não é? E aí quando a gente chega e você diz: "E como é que eu vou me reinventar agora para poder praticar as minhas forças?", e aí você descobre a psicologia como uma outra formação acadêmica, né, você está estudando psicologia, e esse momento para você, ele acaba conjugando uma série de fatores que te trazem mais potencialidades, porque a psicologia positiva, ela trabalha com florescimento, e o florescimento está dentro da prática da virtude e das forças, sim, não é. E a tua, principal virtude é a justiça, não é, e a segunda é a coragem. sim. Então veja, você teve toda uma trajetória que, quando a gente vai ver o marcador das tuas ações, estão sempre baseadas nisso, na justiça, na perseverança, na generosidade e etcétera. Então, o que eu quero trazer é, quando você fala que gosta de ler, que você está fazendo todo esse redesign sobre si mesmo e que hoje você descobre a psicologia, como que você diria, assim, que, essa transformação e que agora você está validando a nível acadêmico, como é que isso te aproxima do agora e do futuro? Porque a gente falou até o momento de presente e passado. Sim. Como é que você atualiza isso hoje no presente para o futuro? Então, eu gosto muito de ler filosofia, de estudar filosofia, e um ramo da filosofia, talvez o que eu mais goste, é o estoicismo. E os estoicos, né, falavam exatamente sobre isso. Marco Aurélio, no livro Meditações, ele fala que as pessoas passam a vida toda querendo se aposentar, né. "Quando eu fizer 50 anos, eu vou fazer tal coisa. Sim, Quando eu fizer 60 anos, eu vou fazer tal coisa". Mas a gente não sabe se a gente vai chegar lá, sim, como que a gente vai chegar lá, sim, né, porque, a vida a gente não controla, são coisas que a gente não controla, sim, né. E então isso me assustava muito, o fato de eu ter que me aposentar e ficar, vamos dizer assim, ocioso. Eu uhum, ficava pensando: "Mas e agora? O que que eu vou fazer da minha vida?", né. E isso me gerava um certo, além da ansiedade, me gerava até um medo, angústia, né. uma angústia, né. Uma angústia, a palavra Sim, é essa, sim, né. E hoje eu vejo, né, agora eu vejo que as coisas mudaram e mudaram para melhor. Por quê? Porque agora, né, neste momento da vida, eu tenho 52 anos, né, tô maduro, né, e consegui me estabilizar tanto na parte financeira como me equilibrar como ser humano, sim, e hoje em dia eu me sinto muito mais realizado e com força para realizar muitas outras coisas no futuro. sim, Então, assim, aquele medo que eu tinha de chegar nessa época e ficar perdido, né, é totalmente sem significado, sim, porque
o significado eu encontrei agora, Sim, neste momento. sim. Então iniciei uma faculdade de psicologia, cheio de adolescentes, né, mas tem gente também de meia idade, tem gente mais velha que eu, tem uma senhora que estuda lá que tem 70 anos, Olha, e que é coisa linda. participativa, e está sempre feliz, está sempre participando dos grupos. Sim, Então eu posso dizer, né, para aqueles que estão nos assistindo, que vale a pena viver, que vale sim. a pena investir em você mesmo. Uhum. E porque os projetos, é eles que nos movem, Sim, são os sim. sonhos que nos movem. E tá no nome, né, projeto, eu me lanço, né, Exato, exato. isso é uma realidade. E eu acho também interessante destacar, assim, a gente falou de presente e passado, a tua origem, a tua transformação e esse momento que você teve essa experiência, né, essa experimentação dissaborosa dos sintomas É, ansiosos, mas observa que naquele momento ali você era um Paulo que vivia uma determinada situação, a nível de vida, enfim, e que você estava desconectado. E foi exatamente isso que dentro de uma trajetória te jogou para esse lugar tão bom e positivo que você vive hoje no teu florescimento. com certeza. Então, muitas vezes a gente avalia uma situação muito ruim na nossa vida, porque a gente só vê aquilo que está ali, porque o sofrimento ele embota. Ele deixa a gente só olhando para aquele ponto ali. Mas na verdade a gente precisa nesse momento entender que tudo de ruim passa e tudo de maravilhoso passa também, porque a vida é cíclica. E esse ciclo, ele tem a parte que sobe e a parte que desce, mas tudo é aprendizado Sim, sobre nós, sobre a nossa vida. E eu digo, enquanto a gente não tiver aberto de fato, poroso, para essa troca da experiência da vida com a nossa vida, a gente não consegue avançar muito. A gente avança porque a vida vai levando no tranco, né. sim, Vai dando e a gente vai andando, verdade. mas não com consciência. A gente acaba caminhando pela dor e não quer dizer, a gente vai receber a dor de qualquer forma, mas eu diria assim, a gente vai caminhar pelo sofrimento e não pelo crescimento. Não é? Exato. Porque você é o mesmo Paulo, você foi quem viveu, quem nasceu em Lambari, quem é o mineirinho, aquele que cresceu, que Sim, conquistou e tal, é o mesmo. Só que hoje, como você diz, eu hoje sou uma pessoa mais madura, porque hoje eu tenho consciência das minhas experiências, eu conectei tudo e hoje eu tenho uma visão aonde aquilo que era só o que eu via, hoje eu amplio e vejo de longe e vejo que por aqui eu vou passar. Eu sim, estou passando por aqui, não é. E aí você fala que ingressa hoje é calouro da sim, psicologia, né, sim. tá lá e como é que está sendo isso para você em termos de prospecção? O que que você imagina agora? Eu vou estudar psicologia, isso está sendo maravilhoso e tal, mas o que que eu vou fazer com isso? Você já tem ideia? Pois é, já estou me planejando, né, já me vejo daqui a 3 anos iniciando um mestrado, Ótimo. junto com a graduação, na mesma área, né, Sim. um mestrado em algum campo da psicologia, que eu ainda vou definir. Uhum. E como eu gosto de estar com jovens, como eu gosto de compartilhar conhecimento, informações, eu pretendo ingressar, lecionar, né, pretendo ingressar na academia para lecionar. Uhum. Então, assim, o planejamento está feito, né, eu vou trabalhar nesse sentido, estou Uhum. realizado, estou adorando a faculdade e daqui para frente é isso, é só seguir em frente. Assim, o que eu trago na riqueza desse percurso e que não dá para a gente não destacar, isso para todo mundo que estiver assistindo a gente, é muito importante a gente perceber que a vida é cheia de clichê que colocam molduras na nossa vida. A primeira delas é que a gente ter idade para fazer alguma coisa, e você destacou isso, não é? Foi agora aos seus 52 anos que você, de forma madura, Sim, escolheu, eh, ingressar na academia através da psicologia.
E esse escolher para trilhar esse caminho, mas quem faz faculdade começa com 20 anos. Depende. A minha primeira faculdade foi aos 20 anos, a terceira com 40. Sim. E hoje eu tô dentro do segundo mestrado. Então, assim, não quer dizer nada. O que quer dizer é o que eu quero para minha vida e aonde isso se encaixa para o meu melhor desenvolvimento e expressão, não é? E você está trazendo essa mensagem para as pessoas, ou seja, você é uma pessoa do interior que ganhou o mundo, deu passos firmes em função das suas conquistas, conquistou de fato, né, você tem uma família linda, você hoje está casado com a É, Érica, Érica, e você tem 2 filhos, é 2 isso? filhos, Pedro e Isabela. Pedro e Isabela. Essa relação familiar hoje, você vê com que olhos como um acadêmico da psicologia? O que isso está agregando para você no relacionamento familiar? Eles estão curtindo? Como é que é isso? A minha relação familiar melhorou 100% depois que eu consegui vencer esse inimigo, né, interno da ansiedade. Sim. Hoje eu vivo muito mais tranquilo, né, antigamente eu era mais irritadiço, estava sempre na defensiva. Hoje eu Uhum, converso muito mais com os meus filhos, estou muito mais presente com eles em casa, nas uhum. atividades. Eles estão felizes também, né, Sim. porque, é uma troca, né, e a Uhum. gente, tá bem mais estamos bem mais unidos. Então, assim, a minha vida melhorou em todos os aspectos. Estão orgulhosos de eu estar voltando à ativa, né, a minha mulher também, a minha esposa, ela também é muito ativa, muito acelerada, ela gosta, né, das Uhum. atividades, tá sempre ativa. Uhum. Então, estamos felizes. É, assim, a qualidade do relacionamento, quer dizer, dentro da psicologia positiva, a gente tem um acrônimo que a gente chama de PERMA-H, né, que são as emoções positivas, o engajamento em projetos de vida, relacionamentos saudáveis, ter significado na vida, não é? Enfim, saúde também, mas disso tudo, cabe lembrar, gente, que a ansiedade, ela não é um quadro qualquer. Muitas pessoas se tornam dependentes de medicação, muitas pessoas continuam desacreditadas diante da psicologia como uma ferramenta importantíssima para poder construir um caminho saudável, para você poder chegar no ponto que o Paulo de hoje chegou, não é? Isso não foi uma trajetória fácil, não foi, uma esteira que a gente só possa dizer que nós tivemos sucesso, a gente tem momentos de recaída, momentos de infortúnio, de dor, mas é muito importante a gente lembrar que sempre vale a pena trilhar o caminho da nossa melhor construção, não é? A gente não começa a construir uma casa do chão, a gente tem que escavar para Isso. depois poder fazer uma boa fundação e a casa sair dali bem segura e nunca mais cair. Então, saibam escolher a terapia que vocês vão fazer. Não, procurem profissionais sérios, profissionais que possam realmente ajudar com ferramentas corretas. A mim não cabe, e eu sou suspeita para falar até por uma questão ética, não existe terapia boa, terapia ruim. Existe terapia que seja eficaz para a sua demanda. Isso é o que mais importa, que você encontre uma terapia que seja eficaz para a sua demanda. Não existe terapia superficial e terapia profunda. Depende de cada um, depende do manejo de cada profissional. Mas o que mais importa é: tenha um psicólogo para chamar de seu no momento que você precisar. Isso pode e faz toda a diferença. E, por fim, eu quero que você traga para a gente, Paulo, uma mensagem, né. Eu quero que você traga uma mensagem aonde você possa dizer para tantos quantos forem os Paulos Sim. que você foi um dia lá atrás, que possam estar nos assistindo, o que que você pode dizer para essas pessoas que
desacreditaram ou desacreditam na psicologia, pessoas que hoje se limitam a tomar só remédio, a não fazer esse cuidado compartilhado do psicofármaco com a psicoterapia. Que você diria para essas pessoas? Olha, Jaque, eu diria para essas pessoas que existe uma luz no fim do túnel, existe uma solução, eh, que as pessoas não precisam se desesperar. Eu já passei por isso, né, e então eu falo, eh, de cadeira, né. Alguns momentos ali que eu tive essas crises de ansiedade, de pânico mesmo, a gente pensa: "Meu Deus, mas será que isso não vai acabar? Será que eu vou ficar sentindo isso o resto da minha vida?". E hoje, eu vejo que essa página da minha vida eu consegui virar, né. Então, há uma luz no fim do túnel. É claro que a pessoa tem que fazer a sua parte, né, que nada cai do céu, Ativamente, né. ativamente, mudar os seus paradigmas de vida, mudar os seus referenciais, fazer, aquilo que a gente conversou aqui durante, esse bate-papo, né. Mudar realmente o seu estilo de vida, ter uma vida mais saudável, entender o que sente, né, não ficar só colocando remédio para dentro, né, Sim, porque só isso não vai solucionar. sim. E, a terapia eu recomendo a todos, todos que estão passando por esse momento, porque eu tinha dificuldade até para conversar com alguém, de contar o que eu sentia, de compartilhar o que se passava na minha cabeça naqueles momentos. Nem parece o mesmo Paulo. Exatamente, exatamente. Falou super bem, trouxe a sua verdade, a sua versão, isso é bem bacana. Então a mensagem é essa, de otimismo, que todo mundo tenha fé, né, e que vá em frente, Passo firme. enfrente o problema que vai encontrar a sua solução também. Ok. Muito obrigada, Paulo, pela tua presença, obrigada pelo teu testemunho, porque você é a prova viva de que um trabalho terapêutico bem feito, ele funciona, ele é capaz de realizar, ele é capaz de transformar, qualificar e trazer o melhor florescimento de cada um. Muito obrigada pela tua presença. Eu agradeço Jaqueline, né, minha terapeuta e agora minha amiga também, Sim, e agradeço a todos aí que nos ouviram. muito obrigada.